Bom dia.
Bom dia a todos, tudo bem? Não, Vitória, não passei atividade não, eu atrasei mesmo. Aí eu deixei a lista de presença aí enquanto eu fui buscar uma água para mim. Tudo bem com vocês? Tudo, e você? Muito bem, obrigado. Me veem e me ouvem, né? Vamos. Bom dia, Ítalo. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Tá tudo bem sim, professor. Só que eu perdi meu fone de ouvido. Tô pasmo aqui porque eu não sei onde é que tá. Vai procurando ele aí, a lista de presença está no chat. Vamos começar. Bom, já fizemos ontem, né, a nossa atividade sobre a prevenção à Covid. Deu tudo certo, foi muito bom, parabéns a todos aí. E agora vamos para o nosso PET, fazer a correção aí do PET. Vi que alguns alunos, volume 3, até já estão postando a resposta, já estão até adiantados. Mas não precisa correr, né? Ontem até o David me mandou mensagem pelo aplicativo, achando que o prazo tinha encerrado, mas calma, gente. O prazo da semana 1, teoricamente, encerrou, porque foi semana passada. Mas como a gente ainda não fez a correção, né? Eu não estou contabilizando esse prazo ainda não. Ele vai começar a partir de agora. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Bom dia, João. Tá bem tranquilo aí resolver as atividades. Tudo bem com você? Não, Rafael, você vai enviar hoje, agora. Vamos fazer juntos já essa atividade, para não ter problema. Assim, se quiser fazer pelo caderno, aí você pode enviar depois, mas pelo Google Formulário vai dar para a gente fazer agora. Estou entrando pelo celular aqui também, que eu gosto de ver a tela. Acho que agora vai lá. Bom, gente, estamos aí então, PET do segundo ano do ensino médio. Bom dia, Noemi. Volume de número 3, tá? Então, atentem-se aí ao volume 3, porque nós estamos no terceiro bimestre. E vamos lá para as atividades de matemática. Conforme eu já adiantei para vocês nas aulas anteriores, neste bimestre, né, durante todo o primeiro bimestre, o terceiro bimestre, nós vamos falar sobre um conteúdo chamado trigonometria, tá? Trigonometria. Ele começa com uma parte que eu acho mais chata, que é a parte de semelhança entre triângulos, e depois vem para uma parte que é mais legalzinha, tá? Que é a parte de trigonometria no triângulo retângulo. Então, começa a ficar mais interessante a partir aqui da semana 3. E nas atividades complementares, a gente vai ver alguns tópicos aí da trigonometria que não foram abordados no PET. Vamos lá. Eu já fiz uma introdução com vocês nas aulas anteriores sobre alguns conceitos da trigonometria, mas hoje nós vamos focar aí no nosso PET. Então vamos lá para a semana de número 1. Deixa eu só abrir as minhas notas de aula aqui. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que a trigonometria é o estudo da figura de 3 ângulos. Estudo das figuras de 3 ângulos. Três, gono, anglometria, estudo, medição. Tá? Vimos que as figuras que têm 3 ângulos são chamadas de triângulos, ok? E aí aqui alguns exemplos destes triângulos. Vimos que as partes que compõem um triângulo ele é formado por 3 ângulos, que estão aqui, que são as aberturas entre esses segmentos de reta, mas ele também possui 3 vértices, que são as pontinhas aqui, ó, a interseção, né, o ponto que pertence a esses 2 segmentos aqui, a quina, essa pontinha aqui do triângulo, recebe o nome de vértice, ok? Então, um triângulo é uma figura que possui 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados.
Foi isso que nós vimos nas aulas anteriores. Vimos um tipo especial de triângulo, chamado triângulo retângulo, e ele é chamado assim, é o triângulo reto-ângulo, retângulo. Ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Vimos também a condição de existência de um triângulo, né, onde só existirá um triângulo se a soma de dois lados for maior que a do terceiro lado. Então, se eu tiver dois lados muito pequenininhos, eu não vou conseguir um lado para poder juntá-los. Então, eu preciso, acho que não falei nada com nada, né? Deixa eu desenhar que fica melhor para vocês verem. Por aqui dá também, quer ver? Se eu tiver, só relembrando, tá? Daqui a um pouco eu entro no PET. Aí eu enrolo, na hora que chega a hora do PET, já é o final da aula e não dá tempo. Não, professor, vai dar tempo, calma. É só paciência que dá tempo. E você acha que vai dar tempo de fazer até as 2 semanas hoje, porque elas são bem simplesinhas. Ó, vou fazer pelo Jean aqui, que eu acho melhor. Imagine que eu tenha um segmento de reta que ele é muito grande. Faz de conta que isso aqui é uma reta. Aí, se eu tiver 2 segmentos pequenininhos aqui, ó, 2 pequenininhos, e aqui juntou, né? Tá. Não vai fechar o triângulo, não vai formar. Então, a condição de existência me diz que, quando eu pego os 2 menores lados de um triângulo e somar eles, se eu somar os 2 menores lados, a soma, o resultado, tem que ser maior que o terceiro lado. Somente assim eu terei um triângulo. Tá? Isso é a chamada condição de existência de um triângulo. Vimos uma característica também, que para ser triângulo, acho que essa característica eu não anotei ela aqui. Mas uma característica do triângulo, todo triângulo possui a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ok? Sempre vai dar 180. Sempre, sempre. Se for triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Ah, mas está dando 179. Ah, então não é triângulo. É outra coisa. Porque para ser triângulo, tem que dar 180. Tá? É óbvio que quando a gente vai fazer essas medições, né, quando eu vou trabalhar desenhando, por exemplo, existe um erro, existe uma imperfeição ali. Então, pode ser que dê uma diferencinha e tal. Até na hora de medir, uns instrumentos, às vezes, têm erros ali na sua calibração. Então, pode dar alguma diferencinha. Mas o certo, né, o conceito, nos diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E aí, tem muitos exercícios. Eu posso até colocar esses exercícios na atividade complementar. Acho que eu vou colocar isso na complementar para vocês. Trigonometria. Que dá, por exemplo, lá, dá um triângulo qualquer. E aí passa-se 2 ângulos, né? 2 valores. A gente está até com o logo da escola antiga. Algumas das formulinhas que a gente vai ver aí, tá? Da circunferência nem tanto, mas Pitágoras, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, depois tem a lei dos senos, a lei dos cossenos, umas coisinhas que dá pra gente ver. A soma de árticos, mas acho que a soma de árticos não vai dar tempo da gente ver, não. Aqui, ó. Transferidor, papapá. É para estar aqui em algum lugar, não sei cadê não, mas era para estar aqui. Aqui. Imagine, por exemplo, ó, exercícios desse tipo. Eu tenho um triângulo qualquer, e aqui, não sei se dá para vocês verem, mas, dá.
Aqui eu tenho um ângulo, ó, de 20 graus, certo? Aqui o ângulo mede 20. Aqui mede 60. Quanto mede o ângulo X? Deixa eu ver. No caso, então, tem 80 graus, né? Isso. Então tem que dar 180. Isso. Então, no caso, tem que dar 100 graus o outro ângulo. Exatamente. Então o valor de X aqui é 100, né? Porque 20 mais 60 é 80, para 180 faltam 100. Então é um tipo de exercício assim, bobinho, isso é lá do oitavo ano, que a gente vê, sétimo ou oitavo ano, quando vê esse conteúdo. Mas eu posso passar para vocês recordarem aí. Um outro tipo de exercício, ó. Verifique se com os segmentos abaixo é possível formar triângulos. Então, dadas essas medidas aí, letra A, B, C e D. Na letra A, é possível formar um Dá pra triângulo? formar com... Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Não, com C dá pra formar de boa. O C, beleza. Qual mais? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Com B, esses 2 centímetros aí, fica meio complicado. Não sei se fosse a base. Eu acho que a letra A dá. O B, dá para formar? O que vocês acham? Ah, só se fosse a base do triângulo, eu acho. Ó, lembra da regra aqui, Ítalo. A condição de existência. Só existe triângulo se a soma de dois lados for maior que o terceiro lado. Essa é a regra. A soma, você pode pôr até um menor aqui, se a soma dos dois lados menores. Mas eu acho que ficaria feio, mas vamos lá, se ficar mais fácil para vocês entenderem. Se a soma dos dois lados menores for maior que o terceiro lado. Volta lá. Volto. Deixa eu ver. Letra A dá um Dá não. Ah, o que foi, Rafael? Falou Rafael e o João junto. Fala, Rafael. Porque eu tinha me perdido aqui. E aí, você achou agora? Não. Gê, na letra A, dá para formar um triângulo? Professor, Sim. se a soma dos dois números menores for igual ao terceiro, também dá, né? Ó, olha a regra. O que a regra fala? Então a letra A dá. Mas e se for igual ao terceiro, não dá, não? Então, volta na regra, Ítalo. O que a regra está falando? Se for Maior. Então se for igual, não dá. Se for igual, não dá. Ok. Quem não vai dar abertura, ele vai ficar um em cima do outro e não vai dar, porque na hora que você abrir um pouquinho, ele vai ficar um intervalo. Então, corrigindo. No primeiro, dá para formar? Não, Dá. Fácil, né? Sim, dá, sim. forma. Porque 3 mais 5, 3 mais... professor, 3 mais 4 vai dar 7, 7 é maior que 5. Então, forma. No segundo, na letra B, forma? Não, porque 2 mais 5 é 7. Não. Porque 2 mais 5 é 7. Não forma. O terceiro. Não. Sim. Não, não, sim. O que vocês acham? Ah, eu acho que dá sim. Somando, assim, porque tá igual, mas se você somar, sei lá, 11 com 11, dá mais que 11. Exatamente. Forma sim, tá? Por quê? Você vai somar os dois lados. Podem ser, quais são os dois menores? Já que são todos iguais. Qualquer um. 11 e 11 11. mais 11 dá 22 e é maior do que o outro. Tá? Então, forma. E o último, que é o que costuma dar mais dúvida, que foi a pergunta do Ítalo aí. Não. Ah, não forma então. Não forma. Porque a regra é clara, né? A regra diz que tem que ser maior. Eu fiz isso numa sala, acho que não foi na de vocês, não. Eu custei a fazer. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer aqui para mostrar. Ai. Some. Deixa eu aumentar a letra aqui.
É uma forma de ilustrar, mas... Ó, eu vou pôr um segmento de comprimento fixo medindo 10. Ok? Então, tá aqui o meu segmento. Ele mede exatamente, gente, 10 centímetros, tá? O programa está me dizendo aqui que ele mede, que eu mandei fazer de 10, ele fez de 10 centímetros. Agora eu vou colocar um outro segmento aqui, também de comprimento fixo, medindo 4. Repete aí, por favor. Coloquei outro segmento de reta para tentar formar um triângulo medindo 4 centímetros. Por que 4? Porque eu quero que a soma, né, dê 10. Eita, marquei o ponto errado, não é isso que eu quero, não. O G aqui que eu quero. Uai, meu filho, por que você não está indo? Se eu estou mandando ir é porque eu quero que exiba o valor. Pronto. Fiz um segmento aqui medindo 4. Vou fazer outro segmento do outro lado aqui, ó, nesse vértice aqui, medindo 6. Isso, computador, ótimo. Adorei. Então, o senhor não está entendendo nada do que o senhor está fazendo. Vai dar, agora você vai entender. Ó, não fecha, tá vendo? Vai ficar um intervalinho. Por mais que eu desça ele aqui, ó, ele não vai encostar nunca, estão vendo? Quando ele for igual. Quando que ele vai encostar um no outro para poder formar um triângulo? Quando ele tiver... É porque aqui vai dar errado quando essa porcaria desses pontos, mas ele não dá certo. Porque aqui eu não quero que mostre... Ai, cacete. Deixa eu tirar esse objeto aqui para vocês verem, ó. O professor tá falando palavrão. Mas tá vendo que ainda assim tá um intervalinho bem pequenininho, bem pequeno? Ele não vai dar para ligar. Tá? Ele não vai ligar um ao outro. Ok? Então é por isso que a regra diz que tem que ser I maior, tá? Não pode ser... Aqui, como eu falei no início da aula, tem algumas imperfeições, né? Mesmo no programa, parece que está emendado, mas não está. Lasqueira, agora o trem não sobe, gente. Ah, já viram, né? O que eu queria mostrar. Tranquilo? Tranquilo. Para entender essa definição aqui. Então, aqui vai ficar melhor se dá para vocês verem que não fechou, tá? E, se tivesse fechado, formaria um triângulo e a soma dos ângulos internos daria 180. Adiante. O que nós vamos trabalhar? Nossa senhora, 8 horas. Quais são os dois conceitos que eu quero trabalhar aqui no PET hoje? Semelhança. Semelhança. Olhando para essa palavra aí, semelhança, acho que eu também já fiz essa pergunta para vocês, mas vamos voltar nela. O que significa quando eu digo que algo é semelhante? Algo é parecido. Tá, o que significa ser parecido? Ser igual. É igual a... Ou melhor, tem características que se assemelham a outra coisa. Muito bem. Igual não, viu, Rafael? Igual não. Porque igual, em matemática, é uma coisa muito, muito complicada se dizer que algo é igual a outro. Principalmente em geometria, tá? Principalmente em geometria. Por exemplo, eu posso dizer que esse triângulo aqui, ó, vou fazer uma cópia. Ele é igual ao outro? Um é igual ao outro? Uma cópia, tá? Viram que eu fiz uma cópia. Não mudei nada. O que vocês acham? Eu tô vendo, pra mim tá igual. Eu acho que é igual, sim. Não, não é igual. Ai, professor, tô doido? Não precisa ter todas as características iguais? Não, porque esse daqui tá a, sei lá, 3 centímetros da borda da folha. E esse daqui vai estar a 10 centímetros da borda da folha aqui, ó, nesse canto esquerdo. Então, eles estão em locais diferentes. Se eles estão em locais diferentes, eles não são iguais.
Sério. Sério. Porque Se eu geometria... tiver dois carros igual, colocar um no Brasil e um nos Estados Unidos, eles são do carro igual do meu jeito. O que você falou, o exemplo? Se eu tiver dois carros iguais, colocar um no Brasil e um nos Estados Unidos, eles são carros iguais do meu jeito. Não são iguais do ponto de vista do igual na matemática. Porque um carro foi feito às 8 horas e 1 minuto. O outro carro teve testes que foram feitos às 8 horas e 2 minutos. A diferença de 1 minuto fez com que o brilho da lataria ali, o contato da atmosfera ficasse diferente, e eles são diferentes. É exagerado, eu sei. Tudo igual, né? Não, eu sei que é exagerado isso, eu estou forçando a barra com vocês, mas é para dizer que em geometria nós praticamente não teremos coisas iguais. Nós temos figuras semelhantes ou congruentes. É só uma questão de termo, tá? Terminologia, para elas serem iguais... Congruente mesmo? Eu vou falar, para ser igual, agora ele começa a ficar, e eu posso assumir que é uma igualdade, porque um está em cima do outro exatamente no mesmo lugar. Aí eu poderia dizer que eles são iguais. Mas se eles estão um ao lado do outro, eles não são. Eu posso dizer que eles são simétricos, existe uma relação de simetria, mas é questão de termos, tá? Termos. Evitem igual. Igual em geometria não é uma palavra boa para ser utilizada. Então, os triângulos serão semelhantes. Quando um triângulo é semelhante? Quando algumas características são iguais. Ok? Não todas. Algumas características. Quais? Veremos a seguir. Tem um watch aí, João. O que foi? O que você está perguntando? Não, está só falando, dando o meu exemplo aqui, né? Então, quais são essas características que tornarão um triângulo semelhante ao outro? Esses triângulos, nós podemos dizer que o triângulo haverá semelhança entre eles quando alguns ângulos destes triângulos forem congruentes. Congruentes. Cadê a palavra congruente aqui? Aqui. Congruentes. Tá? Quando ele tiver ângulos com... O que significa congruentes? Mesma medida. Ok? Então, quando eu digo que algo é congruente, é porque eles têm a mesma medida. Têm o mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. A definição que o Pet trouxe. Dizemos que dois triângulos são semelhantes quando é possível estabelecer uma correspondência entre os vértices desses triângulos, de forma que os três ângulos em correspondência sejam congruentes, mesma medida, e que os três pares de lados correspondentes sejam proporcionais. Vamos ver aqui a explicação ilustrada, né, que eu acho que fica melhor. Esses dois triângulos, eles são iguais? Não. Óbvio que não. Né? Ainda que eles fossem do mesmo tamanho, eles não seriam iguais, né? Porque um estaria de um lado, o outro não seria igual. Um chamaria o vértice A e o outro chamaria o vértice D. Então, não seriam iguais. Mas eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque o ângulo deles, eu consigo estabelecer uma correspondência entre os pares dos ângulos. Esse ângulo aqui, o ângulo A, isso também dá para vocês enxergarem, mas esse ângulo aqui, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. O que significa congruente mesmo? Como? Repete, fazendo um favor? O que significa congruente? Ih, me pegou. Acabei de falar, gente. Como é que é, professor? Isso. O João respondeu. Congruente. Medidas iguais. Isso. Congruentes, medidas iguais. Tá? É isso daí. O símbolo da congruência, só a título de curiosidade, é um igual com 3 barras, tá? Se você tiver um sinal de igual, só que o igual ele tem 2 barras, né? Na congruência, ele tem 3, Esse daqui. Idêntico, né? Semelhante, congruente. Então, é esse sinalzinho aqui. São 3 barras horizontais, tá? O que isso significa? Congruente. A é congruente a B.
AB? AD de dado. A é congruente a D, ou seja, A possui a mesma medida que D. Então, ó, o A é congruente a D, quem mais que é congruente aí nessa figura? E lá o C ou o F? O C é congruente a quem? O F. A F. E o B é congruente a E. É 3 barras, viu, João? Não é só uma, não. Mas tudo bem, eu estou entendendo aí que não é tão simples escrever isso aí no chat. B é congruente a E. Além disso, né? Olha só, até o livro trouxe errado, porque ele trouxe o PET, ele trouxe com sinal de igual, né? E não é igual, é congruente, é diferente. É muita frescura, eu sei, mas é só para chamar a atenção de vocês. O A é congruente a D, B a E e C a F. E quando for ângulo, coloca aí esse sinal de circunflexo em cima da letra para indicar que é ângulo que você está se referindo. Outra coisa que a gente vai estabelecer é a tal da regra de 3. Lembra aquela regrinha de 3 que você estudou muito tempo lá no ensino fundamental? O que diz a regrinha lá? Que, na verdade, a regra de 3 é um método para a gente resolver proporção. O que é essa proporção? Aqui, ó, o segmento, o lado AB, que é esse comprimento aqui, ó, de A até o B, esse segmento, ele é proporcional, AB está para DE, ele é proporcional ao lado DE, que é esse daqui, na mesma medida, da mesma forma que o segmento BC é proporcional a EF, tá? E quando eu digo essas letras aqui, vocês conseguem ver, ó, EF, né? É o segmento, eu estou falando da reta, do segmento de reta que vai do vértice E até o vértice F. Então, lendo mais rapidamente, o segmento AB está para DE, da mesma forma que BC está para EF, da mesma forma que CA está para FD. Tá? Então, CA, FD. Também, um outro zelo aí que faltou na escrita do material, quando a gente fala em segmento de reta, por padrão, a gente segue a ordem alfabética. Tá? Então, é de A até B, D, E. B, C, E, F. Aqui ficou errado, ficou invertido. O certo seria AC, o segmento AC, porque A vem primeiro que C, e DF. Mas tudo bem, vamos dar um desconto aí a esse detalhe. Portanto, nós podemos dizer que os triângulos, o triângulo ABC, que é esse primeiro aqui, ó, e lembrando que o triângulo recebe o nome dos vértices dele, né? Eu coloco os 3 vértices. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, aqui é o triângulo ABC. O sinal de tio sozinho significa semelhante. Semelhante ao triângulo DEF. Ah, mas é igual. Não é igual. Se fosse igual, tem um sinal de igual. O que não tem igual, tem um tio. Então, é semelhante. Tá? Vários sinaizinhos aí para vocês aprenderem e começarem a utilizar. Semelhante. Esse daqui, como é que chama? Lados iguais. Coerência. É congruente. Congruente, né? Que indica lados iguais. O sinal se chama congruente. E o que ele indica? Lados iguais. Não lados iguais, mas mesma medida. Tá? Mesma medida. Vamos ver. Existem 3 casos, então, partindo disso, para definir se um triângulo é semelhante ao outro. Tá? Quais são os 3 casos? O primeiro, que é óbvio, né, gente? A soma dos triângulos não tem que dar 180? Sim. Sim. Se esse ângulo A, ó, pensa comigo, se o ângulo A é igual a esse, e o ângulo C é igual a esse, eles têm a mesma medida, né? É óbvio que o terceiro ângulo também tem que ter a mesma medida, não é? Porque imagine que aqui dá 60 e aqui 40, por exemplo. 60 mais 40 vai dar 100.
Aqui, 60 e 40 também vai dar 100. É óbvio que esse terceiro ângulo aqui tem que dar 80. E é óbvio que esse terceiro aqui também tem que dar 80. Então, quando eu tenho dois ângulos iguais em um triângulo, é o caso de congruência ângulo-ângulo, nós dizemos que esses triângulos são semelhantes. Então, se eu tiver dois triângulos quaisquer e eu identificar que dois ângulos de um são congruentes aos dois ângulos do outro, eu já sei que esse triângulo é semelhante. Tá? Ih, que bosta, por que eu vou usar isso na vida, que esse trem é semelhante? Vai ter o uso daqui um pouco, que a gente vai usar a semelhança para poder achar o tamanho dos lados destes triângulos. Então, se eu sei de um triângulo menor, por semelhança, eu consigo achar o lado do triângulo maior. Tá? Então, se tiver, primeiro caso, ângulo-ângulo, se dois ângulos de um tiverem a mesma medida que o outro, eles são congruentes. Tranquilo, gente? Esse é o caso mais fácil. Beleza? Beleza. Então vamos para frente. Beleza. Segundo caso aqui, segundo caso de semelhança, é o lado. Lado, ângulo, lado. Ok? Lado, ângulo, lado. O que a regra nos diz? Se dois pares de lados desses triângulos correspondentes, proporcionais, se o triângulo possuírem dois pares de lados correspondentes, proporcionais, e o par de ângulos formado por esses pares de lados congruentes. Também mal escrito isso daqui, mas vamos lá. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Ó, proporcional. Proporcional. O que é dizer que algo é proporcional? Quando eu multiplico isso por uma constante, a mesma constante, eu vou obter o mesmo valor. Então, olhem esses lados. Um lado mede 3,5, certo? 3,5. Esse daqui mede 4. Quando eu dobrar de tamanho, eu dobro esses lados, esse lado aqui que mede 3,5 passa a medir 7. E esse que tem 4 passou a medir 8. Ou seja, eu multipliquei por uma constante, por um mesmo valor, que no caso é 2. Com isso, a gente conclui que esse lado aqui, ó, é proporcional a esse. Tá? Então, 3,5 está para 7, da mesma forma que 4 está para 8. Porque se eu dobrar o 3,5, eu vou ter 7. Eu dobro aqui o 4, eu vou ter 8. Então, quando eu tenho lados proporcionais, que eles seguem a mesma proporção, eu digo e, além disso, né, eu tenho dois lados que são proporcionais e o ângulo formado por esses lados proporcionais é congruente, ou seja, tem a mesma medida. Então, nesse caso aqui, ó, os dois triângulos são proporcionais. Por quê? São semelhantes. Por que os triângulos são semelhantes? Porque esse segmento é proporcional a esse daqui também, e o ângulo formado entre eles é congruente, tá? 30 e 30. Se ficar muito chato para vocês usarem essas palavras, né, congruente, pode chamar de igual, não tem problema. Não é o certo, mas tudo bem. Ah, esse ângulo é igual a esse. Se você colocar isso, por exemplo, numa prova, não vai estar errado. Está errado, mas não vai estar tão errado. Entenderam, gente, o segundo caso de semelhança de triângulos? Sim. Professor, essas medidas forem iguais, né? Do ângulo. Se o ângulo for igual. E o Isso. primeiro caso era qual mesmo? Eu não entendi. O primeiro caso é se os dois ângulos forem iguais. Só dois. Mas, professor, o ângulo em todos os triângulos sempre não vai ser 180? A soma deles, né? Ah, tá, a soma deles. A soma dos três vai dar 180. Mas aqui pode ser 30, 50 e aqui 100. Aí isso pode ser tudo 60, né? No caso, o triângulo equilátero. Todos medem 60 graus.
Entendi, então, beleza. E o terceiro e último caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Fácil. Na verdade, esses dois primeiros são fáceis. Do meio que é mais chatinho. Mas o que é lado, lado, lado? Ó, L, L, L. Lado, lado, lado. Quando os três lados são proporcionais. Observem aqui que esse triângulo maior, ele é o dobro do menor. Não é isso? Ó? Esse lado aqui mede 3,5. Esse daqui mede quanto? 7. Porque é o dobro. Então, se eu estou dizendo que eles são proporcionais em termos de dobro, em que um lado é o dobro do outro, esse daqui mede 2,5. Quanto vai medir aqui? 5. Aqui mede 4, aqui mede 8. Então, eles são todos proporcionais. O que mudou foi o tamanho. Eu sempre gosto de colocar essa imagem que eu acho ela... Coca-Cola PET tamanhos. Muito ilustrativa para a gente entender semelhança. Tá? Olhem aqui essas garrafinhas de coca, que provavelmente vocês já viram isso. Na minha época não tinha, não. Na minha época tinha 2 litros e é pequenininha. Agora tem... Não, tinha 600 na minha época também. Agora tem tanto tamanho de garrafinha de coca, né, que até perde. Eu lembro quando lançou a coquinha pequenininha. Nossa, estou muito velho. Ó, essas cocas, né, tem uma grandona de 700 ml, tem uma de, sei lá o que é isso, é 500, e a outra 350. Eu nunca vi de 500, não. Eu vejo a de 600. Eu também nunca vi 700. Eu vejo 600 e 1 litro. Mas tudo bem. Elas são iguais? Não. Por quê? Porque elas têm tamanho diferente, posições diferentes. Exatamente. Mas elas são o quê? Congruentes. Não. Não. Semelhantes. Semelhantes. Porque elas têm características iguais, algumas características, ó. Todas têm a tampinha da mesma cor, o líquido dentro delas é da mesma cor preta, a letra aqui é muito, né, segue o mesmo padrão, então elas são semelhantes, só que são tamanhos diferentes. Tá? Mas elas se tornarem iguais, então seria se elas estivessem uma dentro da outra, ocupando o mesmo espaço? É complexo isso, né, o Ítalo? Contra as leis da física. Mas na matemática não, porque a física ela é incompleta, né? Ela é imperfeita porque ela parte de coisas concretas. Nós, matemáticos, a gente está num plano acima, a gente está no plano do abstrato. Ih, eu vou falar isso pro Adriano. Mas a matemática está no plano abstrato, tá? A gente trabalha com coisas não tangíveis, com coisas que não se pegam. Por exemplo, Ítalo, tem uma fala que a gente... O Ítalo estamos fazendo devagar e eu vou perder tempo, mas deixa eu falar, que eu acho interessante. Quando eu digo... essa aqui mesmo. Que uma caixa é igual a outra. Matematicamente falando, quando eu digo que uma caixa é igual a outra, para isso ser possível, eu tenho que ter uma caixa e colocar... Eu tenho aqui, ó, a caixa A e a caixa B. Aí eu tenho que conseguir colocar a caixa B dentro da caixa A. Mesmo certo? assim, não vai ser igual. Não, mas aí para garantir a igualdade, eu tenho que pegar uma caixa e coloco dentro da outra. Depois eu tiro essa caixa aqui, pego essa e coloco dentro dessa. Professor, é impossível. Por que é impossível? É óbvio que se uma está entrando na outra, é porque ela é menor. Depois eu não consigo inverter e fazer a maior e ficar dentro da menor. Só é possível se as caixas forem iguais. Isso do ponto de vista matemático. Mas é complexo isso. Isso é muito abstrato para vocês entenderem. Mas, voltando. Ítalo, para dizer que essas cotas seriam iguais, uma teria que estar exatamente dentro da outra, no mesmo espaço. Do contrário, elas são semelhantes. Vamos para os exercícios do PET. Eu tenho 5 minutos para fazer o exercício. Eu vou começar do mais fácil. Esse exemplo aqui eu não vou falar dele, não. Depois vocês leem lá. Mas o que o exemplo diz? Eu tenho... Não vou fazer. Gente, que bagunça, professor. Eu tenho 2 triângulos. 2 triângulos, ok? Eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Em qual caso que eles entrariam? Aquele lá que multiplica lá do tamanho? Quase. Porque eu não sei se esse tamanho aqui, o tamanho X, vai ser o dobro desse, vai ser o quíntuplo desse. Não sei. Então, eu não posso dizer que é esse.
o primeiro caso. Quadrado não, pô. Hã? Eu não lembro de outro. Ó, é esse primeiro aqui. Ângulo, ângulo. Tá? Por quê, professor? Porque eles têm dois lados iguais. E dois ângulos não iguais, congruentes. Esse daqui, ó, esse segmento aqui com esse, tem um ângulo reto de 90 graus, que é perpendicular. Esse daqui também é de 90 graus, ok? Como eles estão no mesmo plano, né, e o exercício vai falar alguma coisa da sombra aqui, ó, o sol que bate forma uma sombra, o sol bate e forma uma sombra. Esse ângulo de inclinação aqui, estão vendo? Esse ângulo tem a mesma medida que esse. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Vou até mostrar para vocês aqui no JAM. Eu não abri um JAM, não? Abri. Esses triângulos são semelhantes porque esse ângulo aqui é um ângulo reto. Aqui também é um ângulo reto, de 90 graus. Então, já é um ângulo igual, um ângulo de mesma medida. Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse. É a mesma abertura. Então, o caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo, tá? Esse ângulo é congruente a esse e esse é congruente a esse. Com isso, eu consigo saber que, já que eu verifiquei que eles são semelhantes, eu posso dizer que x, que é esse comprimento, está para, né? X está para, ou seja, x é proporcional a 1,8. Na mesma forma, na mesma medida que 25 é proporcional a 5. X está para 1,8, da mesma forma que 25 está para 5. Como que eu resolvo isso? Quando eu tenho uma fração, né? Vamos assim dizer, uma fração igual a outra fração. Aí eu uso a regra de 3. O que é a regrinha de 3? Vai multiplicar o x por 5 e o 25 por 1,8. Exatamente, eu multiplico cruzado, né? Eu multiplico cruzado, aí eu vou ter o quê? Aqui, na verdade, ele transformou aqui 25 dividido por 5, mas aqui 25 dividido por 5 vai dar 5. Aí, nossa, esse teste é uma bosta. Por que ele fez isso assim? Era melhor ter feito cruzado, ó, 1,8 vezes 25. E pior que eu comecei elogiando o PET no início do bimestre, né? Agora eu já começo a falar mal. 1,8 vezes 25 dividido por 5, tá? Vai chegar no mesmo valor que é 9, ok? Então significa que esse lado aqui mede 9. Olha que interessante, gente. Utilizando semelhança de triângulos, nós conseguimos encontrar o valor desse segmento. Que legal, né, gente? Ai, matemática é tudo. É uma matéria muito boa. Vamos lá. Vamos resolver esse exercício 1, não, porque o PET não me ajuda. Ele está com o exercício mais difícil aqui no número 1. Vamos para o 3. O 3 é mais fácil. Depois nós voltamos para os dois, para os anteriores. Embora tenha um monte de aluno que até já fez o 1 e o 2, né? Eles até poderiam explicar para a gente aqui como que eles fizeram. Ó, exercício 3. Os triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm o mesmo ângulo. O ângulo deles, né? Aqui no caso, os três são iguais, né? Os três ângulos, mas eu tenho que esse ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando, tem a mesma medida que esse daqui tem a mesma medida, e assim sucessivamente. Já que os triângulos são semelhantes, e o exercício falou, sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, calcule o valor de x e de y. Então vamos lá, vamos calcular isso daqui. Correção do PET. Cadê? O que eu tenho que fazer aí? Alguém arrisca um palpite? Bom, não é o dobro. Já que se fosse o dobro, em vez de 17,5, ia estar 14, o verde. Então não é o dobro. O quádruplo, né? Mas para dar 14 seria o quádruplo. Mas tudo bem.
Não, foi mal. Se fosse o dobro, daria 7, né? O verde. Isso. O quádruplo 14. Não é o dobro. Será que não seria o quinto? Deixa eu dar uma olhada, peraí. Mas, Ítalo, entre fazer... você está indo no caminho certo. Se fosse o dobro, seria fácil para você matar já a resolução. Né? Se tivesse, como você disse. Acho que é Professor, 5 vezes. eu acho que 3,5 vezes 5 dá 17,5. Então, talvez, se a gente pegasse, por exemplo, 3 vezes 5, que dá 15, no caso, será que não seria, não, esse x do outro lado aí? Entra por 5 mesmo. Nossa, você matou meu exercício de uma forma bem mais chata. Porque eu não gostei disso. Fala, João. Professor, pega 17,5, divide por 3,5, aí divide ambos por 5 e dá um resultado. O Ítalo tirou a graça do exercício. E o João também. Porque o que vocês falaram? Que é só multiplicar por 5. Eu não tinha visto que a constante aqui é 5. 3,5 vezes 5 dá 17,5. Peguei até um papelzinho para eu fazer a conta aqui. Que vergonha. Aí aqui o 3 vezes 5 vai dar 15 e o 1 vezes 5 vai dar 5. Mas não é desse jeito que eu quero que resolve, não, porque desse jeito não tem graça. O meu jeito é mais interessante. Como que é o meu jeito e é o jeito algébrico? Eu tô brincando, tá? Mas é só quando eu não conseguir estabelecer esse valor de 5, que é fácil, quando eu tiver um valor mais complicado, como que eu tenho que resolver? Estabelecendo a proporção entre eles. 3,5, que é esse segmento aqui, está para 17,5. Ok? 3,5 é proporcional, está para 17,5. Da mesma forma que 1 está para y. 1, esse lado, está para y. Feito isso, tendo montado a minha proporção, eu multiplico cruzado. 3,5 vezes y, 3,5y. 17,5 vezes 1, 17,5. O 3,5 está multiplicando o y, não é? Ele passa para lá, dividindo. Ok? 17,5 dividido por 3,5. Anda uma casa da vírgula para cá e uma para cá, só para resolver essa divisão. É o mesmo que 175 dividido por 35. E aí, y é igual a 5. Igual você tinha dito mesmo, tá? Só multiplicar por 5. Mas desse jeito aqui é mais bonito. Próximo. Estabelecendo... já leio. Vê se pode. Prof querendo que nós caímos no papinho. É óbvio, regra de 3 é tudo, gente. Daqui a pouco eu falo uma piadinha sobre a regra de 3. Segundo caso. 3,5 está para 17,5. 3,5 está para 17,5. Da mesma forma que 3 está para x. 3 para x. Multiplica cruzado. 3,5x é igual a 17,5 vezes 3. 17,5 vezes 3, 52,5. O 3,5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 52,5 dividido por 3,5 é 15. É 15. Então, achou o valor de x e de y. Tranquilo? Super tranquilo. Não fosse o Ítalo e o João estragando a minha resolução, tinha ficado mais interessante. O povo fica pegando minhas respostas, não dá, não. Foi, João? Não, velho. Hoje quem tá caladinho é o Davis, cadê ele? Ele não falou nada ainda. Que isso, eu nem peguei resposta, eu só mandou ali uma que foi esperto, mas muito bem, Ítalo. Gente, quem tem piadinha? Não. Oi? Não tem resposta, não. É a base do estudo mesmo. Muito bem. Essa turma aqui é só de gente boa, nunca vi. A minha piadinha, eu tinha uma professora que falava assim, quando a gente chegava para dar aula numa sala, né, qualquer que fosse o ano, né, do 7º ano até o 3º ano do ensino médio,
e aí o primeiro dia você não sabe bem o que você vai falar, você está ali na dúvida, o que você vai fazer, começa dando regra de 3. Por quê? Regra de 3 é uma coisa que você estuda a educação básica inteirinha, né, no fundamental, no médio, e estuda na matemática, na física, na química, até na biologia tem regra de 3, estuda o tempo todo. E a pessoa nunca sabe. Então, qualquer hora que você chegar e quiser dar a regra de 3, sempre vai ter alguém que não está sabendo como que resolve. É interessante a piada, né? Vocês não entenderam, mas tudo bem. Ela é muito engraçada. Vocês devem estar rindo com o microfone desligado. Mas a minha professora falava isso. Regra de 3. É um conteúdo universal. Você pode dar ele todas as vezes. Gente, eu prometo que amanhã ou segunda-feira a gente termina os 2 PETs, tá? A parte mais chata é entender esses conceitos de semelhança. Mas tentem ler. Esse exercício 2 dá para fazer. Ele não é tão chato. Agora, o exercício 1, ele é realmente mais enjoadinho. Aí, na próxima aula, porque vocês vão ter que ver que esse triângulozão aqui, esse triângulo ABC, é semelhante ao triângulo BEF, que é esse pequenininho. E aí, ele é mais chato, mas a gente vai resolver ele na próxima aula. Tchau, gente. Quem quiser, não se esqueçam. Não vou mostrar não. Mas o link para fazer o PET pelo Google Formulário já está no Conexão Escola. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, gente. Alguém fala tchau antes de sair. Tchau. Tchau, professor. Falou, professor.